meus amores, muito boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à live e bem-vindas à live de hoje. A live de hoje é a primeira do especial para o Dia Internacional da Mulher, que é hoje. Vocês viram que eu tô cansada, já tô até gaguejando, né? E a gente vai ter uma convidada muito especial, que é uma nutri especializada na alimentação para o tratamento da endometriose. E aí, enquanto ela entra aqui com a gente, eu vou explicar para vocês um pouquinho por que eu decidi fazer essa live. Mas antes eu queria agradecer todo mundo que está entrando. O pessoal já está comentando aqui que eu falei bem-vindas. Eu vou começar a falar isso sempre nas lives, porque para mim faz muito sentido isso. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos vocês. E olha que interessante, né? A nossa convidada de hoje foi uma pessoa que eu conheci através de uma paciente em comum. Então, eu sou uma médica que gosta de entrar em contato com os nutris dos meus pacientes. Quando os meus pacientes já não são indicados por mim para os nutris que eu conheço, né? E eu costumo... Quando eu não conheço a Nutri, eu costumo ligar, entrar em contato para discutir o caso, para a gente trabalhar em parceria, porque muitas vezes, né, o médico e o Nutri, eles falam línguas diferentes e aí o paciente fica ali no meio completamente perdido. Então eu sempre ligo, eu sempre entro em contato, eu sempre mando uma mensagem para os Nutris que acompanham meus pacientes e muitos dos meus pacientes já vêm fazendo acompanhamento com Nutris. E eu conheci a Fê assim. Então, eu atendi uma pessoa com endometriose e ela me falou que estava fazendo tratamento com base na alimentação. E eu, como médica endocrinologista, e como vocês sabem, eu adoro estudar nutrição, eu adoro estudar, enfim, eu aprofundo muito nessa parte da alimentação para o tratamento das doenças endócrinas e no tratamento trans, que é a minha área, né, que tem relação com hormônios e tudo mais. Eu achei isso tudo muito interessante. E, Fê, você não quer pedir pra entrar? Ah, já achei você. E aí, pra Fê, que é esse ser de luz que está entrando aqui na live agorinha pra vocês já vão conhecer ela. E aí a gente começou a conversar e foi tipo conexão imediata, porque... Fê, muito bem-vinda, meu amor! Oi, boa noite para todo mundo. Tudo bem, Ju? Tudo bem, eu tô aqui contando pro pessoal como que eu te conheci, Conte. então foi através de uma paciente em comum, né? E, enfim, aí a gente começou a trocar figurinhas e eu já me apaixonei por ela já se apaixonou por mim, a gente já virou melhor amiga em 5 minutos. Eu falei, Fê, eu preciso fazer uma live com você. E eu já estava planejando fazer lives aqui pro Dia Internacional da Mulher, né? Para essa Semana da Mulher. Eu até tinha colocado uma caixinha de perguntas aqui no Insta e pedi sugestão de temas da galera. E assim, os temas que mais a galera pediu, que foram esses, né? Endometriose, mioma, e eu chamei duas, então, pessoas para falar sobre isso. Hoje você vai falar sobre alimentação no tratamento da endometriose aí com a gente. Amanhã a gente vai ter a doutora Li Braga, ginecologista, falando de hormônios e miomas. Mioma é uma dúvida que as mulheres têm muito também. E na quinta eu resolvi fazer uma live extra que não estava no script, porque eu precisava falar do exame ginecológico da pessoa trans. Então, assim, vai ser uma semana super especial e a gente está abrindo, meus amores, com chave de ouro. Porque a Fê, ela tem muito conteúdo, então prepara o caderninho, que vai ser muito legal hoje. Então, Fê, eu queria que você começasse essa live primeiro se apresentando para a galera que está aqui. Mais uma vez eu agradeço todo mundo que entrou. E eu queria que você contasse um pouquinho por que você se especializou em nutrição para o tratamento de endometriose. De onde veio isso? Fala um pouco da tua história para depois a gente entrar no conteúdo. Eu acho importante você contextualizar aí para a galera. Perfeito, Ju. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Essa data é muito especial. Na verdade, eu falo que é uma data comemorativa, mas a gente, como mulher, a gente vive o tempo todo, né? Eu acho que agradecer uma data, que é uma data que muitas vezes fala, é comercial, é bobeira, mas eu acho que, na verdade, real se bota o olhar para as pessoas, para essa mulher que a gente precisa olhar, né? E aí, primeiro, obrigada. E vamos entender por que chegamos aqui, né? Por que eu falo tanto de endometriose? Que, na verdade, cada vez mais eu falo mais só de endometriose. Você me fala, mas ela só sabe endometriose? Eu falo, não, gente. Vamos lá. Eu descobri endometriose. Na verdade, eu comecei a falar sobre endometriose quando eu descobri.
Eu estava me formando na faculdade, então eu estava terminando a faculdade de nutrição e eu descobri a endometriose. Então eu passei por todos os sintomas comuns da mulher com endometriose. Eu tinha cólica, eu tinha dor na relação, eu tinha muitos desconfortos também, já desmaiei várias vezes por dor, mas eu era até nova. E quando eu descobri, né, que apesar de nova, era um indicativo cirúrgico. Então, quando eu fui descoberta minha endometriose, já estava tão avançada que eu precisava operar. Então, estava invadindo bexiga, intestino, pegando ureter, então pegando órgãos chaves que precisava ser operado. E aí, depois daquela cirurgia, para mim, aquilo foi um boom. Porque a gente nunca, eu nova, saindo da faculdade, na faculdade de nutrição nem se fala em endometriose. Pelo menos não se falava, agora eu nem sei se fala, tá? Nunca tinha ouvido falar sobre isso e eu caí de paraquedas naquilo. E como eu gosto muito de cirurgia, sempre gostei muito de cirurgia, eu encarei, vamos embora, vamos resolver. E depois daquela cirurgia que eu precisei fazer e tudo, foi uma recuperação boa, eu comecei a trabalhar com a equipe que me operou. Então, dentro disso tudo, né, eu sempre falo com todas as mulheres com endometriose, alguma parte positiva, algum propósito vai surgir com toda essa questão, né? E aí eu comecei a trabalhar com essa equipe cirúrgica, que na época eu trabalhava mais lidando com pós-operatório da endometriose. Então eu falava muito sobre o que tinha que ser feito no pós, o que a gente vai manejar, sempre atendia as pacientes no pré para deixar orientado para o pós. Só que eu comecei a me aprofundar cada vez mais nisso, comecei a estudar que tinha uma relação não só com a cirurgia, né? Porque antigamente endometriose cirúrgico, ponto. Endometriose cirúrgico e ponto. Então, cada vez mais eu comecei a estudar isso, ampliar esse conhecimento e via que eu podia fazer diferença na vida dessas mulheres, não só ali no pré e no pós-operatório, que é o contato que eu tinha com a mulher com endometriose. E aí, por isso, cada vez mais afundando, estudando, hoje eu estou aqui. Eu falo praticamente o tempo todo de endometriose, porque eu vivo isso diariamente, já vivi e continuo vivendo. E como a nutrição pode fazer diferença na vida dessas mulheres é cada vez mais claro, não só porque a ciência está começando a mostrar para a gente, porque a gente precisa ter esse embasamento, né? Mas pelo outro lado, quando você bota na prática, você vê a mulher falando assim, eu tô sem dor, eu passei um ciclo menstrual sem ter dor, como pode isso se eu tenho 15, 20 anos de dor? E eu falo, é a alimentação que você fez, toda a questão do estilo de vida, as mudanças. E aí foi por isso que a gente chegou até aqui hoje. Maravilhosas, né? Gente, manda coração pra ela, pelo amor de Deus. Olha que coisa mais linda. E ó, Ju, eu acho que essa parte da minha história eu quase não falo, né? As pessoas até pedem para eu falar um pouco da minha doença, do que eu vivo, como eu vivi, etc. Eu sempre falo que tudo a gente tem um propósito, tudo tem um porém, né? Então, não foi... Parece quando eu falo assim que foi fácil, né? Então, tirou de letra, tá tudo bem, né? Não, foi difícil como muitas mulheres com endometriose vivem uma história difícil. Infelizmente, o diagnóstico é tardio, são 8 anos, às vezes, com diagnóstico, a média. Mas se você lida com isso de uma forma diferente, né? Então, assim, eu tentei lidar da melhor forma possível, eu continuo lidando e eu falo para todas as pacientes, mulheres com endometriose. Se você lidar um pouquinho diferente com isso, que eu sei que não é fácil, né? Mas como você quer lidar positivo com dor? Eu falo, não quero lidar positivo com a dor, mas vamos tentar puxar alguma coisinha, algum detalhe que você vai começar a se cuidar melhor, que você vai olhar para sua alimentação, que pode virar um fato positivo. Pode ser tudo fique mais fácil, né? Tudo corra mais fácil, muito melhor. E você sabe, Fê, que assim, quando a gente conversou a primeira vez, bom, eu não te conhecia, eu já contei aqui pra galera, não sei se você viu, né? Não vi não, eu acabei de entrar. Vai. Antes de você entrar, eu estava contando que foi através, né, de uma paciente comum. Eu sempre gosto de entrar em contato com os nutris que cuidam dos meus pacientes pra gente falar a mesma língua, se alinhar, pra eu conhecer o trabalho, perfeito, né? E numa dessas a gente vai fazendo amigos, né? Com certeza. E parceiros também, pois é. E uma coisa que você falou pra mim, assim, uma das primeiros contatos que a gente teve que me marcou muito, porque isso está muito alinhado com o que eu faço aqui. É claro, meus amores, vocês que estão aqui com a gente vai falar sobre a parte técnica, a gente vai falar sobre inflamação, porque é a base. E por que o endocrinologista está falando de endometriose, já que não é da área, né? Da área do ginecologista, mas está ligado com todas as doenças inflamatórias que são a base do endócrino. Então,
Quando a Fê começou a falar do método e tudo mais, eu falei, gente, mas isso aí é a minha cara, porque é o que eu faço no meu dia a dia. Mas o que mais tocou meu coração não foi isso. Quem é meu amigo, quem tá aqui comigo, eu chamo os meus Insta amigos, porque eu considero quem tá aqui amigos, né? Quem é meu amigo pessoal e quem é meu amigo virtual aqui também, vocês sabem que eu sempre falo coisas relacionadas a gordofobia, transfobia, vegfobia, julgamentos. A gente fala de muito dessas coisas aqui. E eu tenho um trabalho grande com a questão da obesidade. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. E, assim, o meu motor motivador de escrever esse livro sobre obesidade, ainda que obesidade não é tudo que eu faço, é uma pequena parte, é justamente porque eu queria que as pessoas parassem de colocar, parassem de dar ouvidos a coisas preconceituosas que se fala com a pessoa com obesidade, tá? E você falou pra mim uma coisa que tocou muito o meu coração, que foi: essas mulheres passaram toda uma vida dizendo, ouvindo que a cólica menstrual delas era frescura, que ela é preguiçosa porque não queria trazer. Você lembra disso, Fê? Quando você falou isso, você gravou um áudio pra mim contando do seu trabalho. Eu ouvia isso, tipo, escorreu uma lágrima. Eu falei, cara, é essa pessoa que tem que vir aqui falar com a galera. Porque, assim, hoje, Dia Internacional da Mulher, né, como você falou, você tem uma doença que é subdiagnosticada, em que a mulher passa 8 anos convivendo com ela, muitas vezes sem nem saber se tem, e sentindo coisas que fazem com que os outros desvalorizem e desqualifiquem a fala dela. Eu tô toda arrepiada. Isso é muito sério. E, assim, é claro que a gente tem que se empoderar de conhecimento para transformar isso, mas mais do que isso, a gente tem que parar com essa cultura de achar que TPM é frescura, que dor para menstruar é frescura, porque só quem sente sabe. E quem fala isso não sente. Não é, Fê? Então, assim, eu queria que você falasse pra galera o que você falou pra mim aquele dia, porque eu sinto que esse também é seu motor motivador, né? Isso também, não só pelo fato de você ter... Eu nem sabia que você tinha... Eu imaginava, mas eu não sabia. Porque você fala com muita propriedade. Não é só por quem estudou muito, é quem vive que isso, já viveu, né? Assim como eu já vivi estar acima do peso também. Então, assim, é uma propriedade diferente, mas mais do que isso. Não só porque você sentiu a dor dessas mulheres, mas porque você consegue se colocar empática. E você também se revolta com esse tipo de fala. Eu sei que você me falou, então eu queria que você falasse pra galera sobre isso aqui. Pra mim isso é muito importante, sabe? Eu acho isso... Na verdade, quando eu falo o tempo todo sobre endometriose, não só no meu Instagram e aí por diante, eu acho que a gente tem um lado acadêmico, nutricional, que a gente tem que educar, que a gente tem que falar, que a gente tem que mostrar que é um caminho. Mas muitas vezes as pessoas falam assim, Fê, mas por que você fala tanto de endometriose? Ou por que você repete? Às vezes eu repito a mesma coisa várias vezes, né? Exatamente por isso, porque muito tempo, quando eu tive o diagnóstico, e não só isso, vamos botar 10, 8, 9 anos atrás, a endometriose não era falada. A endometriose é uma coisa até estranha para muitas mulheres. Que é isso? Não, existe, né? E quanto mais você fala, mais você conscientiza todo mundo que cólica não é normal, cansaço, fadiga, que pode estar relacionado à endometriose não é normal, que ter dor nas pernas não é normal, que alterar o intestino não é normal e que não é frescura. Porque a mulher, muitas vezes, ela é diagnosticada, ela passa por... E isso é bem comum, tá? Até hoje eu escuto isso. Eu já passei por 8 médicos que falaram que é coisa da minha cabeça. O que eu tô sentindo é da minha cabeça. E eu falo, gente, mas não é da minha cabeça, eu tô sentindo. Então, esse julgamento, exatamente o que você falou, né? Um julgamento diante de um sentimento, que é claro que hoje a gente fala muito assim, que existe a dor, a cólica, mas que se o pilar emocional tiver ruim, isso aqui vai ficar muito pior. A cólica vai ficar muito pior. Mas como não é qualquer que... dor, né, pessoal? Como qualquer dor. Mas eu acho que, Fê, a mulher não se permite sentir essa dor porque existe essa cultura da frescura. Eu me lembro, eu tenho uma pessoa na minha família que hoje ela não menstrua mais, porque ela já é mais velha, mas ela, assim, a história na família é: quando ela tá menstruada, ela não presta pra nada, porque ela só quer ficar no quarto com dor, chorando. E as pessoas não falavam isso nem com maldade, mas assim, era meio que um rótulo, né? E ela mesma se sentia muito mal com isso. E eu cresci, assim,
ouvindo isso, achando que isso, normal, mulher tem que sofrer da menstruação, menstruação é sofrimento, sabe essa cultura? Só que isso tá errado. E assim, você desqualificar a dor de uma mulher durante a fase menstrual, isso é muito injusto. Porque ela não vai nem se permitir, ela vai achar que ela tá errada de estar sentindo, e com isso, ao achar que ela tá errada, achar que o problema é com ela, ela não vai nem buscar ajuda, né? Então isso é muito importante que você fala. Então você já começou a gente, bom, gente, tudo é aula, tudo é conteúdo, tá? Então assim, a Fê já tá falando um pouquinho dos sintomas da endometriose, já falou um pouquinho do tratamento, né? Então meio que a gente tá aqui batendo um papo, mas percebe que a gente já tá entregando conteúdo aqui para vocês. Mas se você quiser deixar então um pouquinho mais didático para o pessoal, os principais sintomas que você acompanha, que você passou, que você vê, enfim, que são descritos, né? Vamos começar pelo clássico, né? Que é a cólica menstrual. A cólica menstrual, gente, não é normal. Mas tem um pouquinho de cólica. Na verdade, eu falo com toda mulher. A gente tem alteração do ciclo menstrual, alteração dos hormônios, que pode, gente, como a gente altera os hormônios, às vezes pode alterar um pouco o nosso homeostase, que eu falo, nosso equilíbrio, né? Mas você ter dor crônica, contínua e progressivamente pior, não é normal. Mas ter cólica não é normal, esse é o primeiro fator. O segundo fator que é bem comum é a cólica fora do período menstrual. Então a mulher menstrua, ela tem cólica e fora do período ela passa a também ter cólica. Ou um fluxo sanguíneo muito grande. Então é bem comum na mulher com endometriose, aquela menstruação que dura 6, 7, 8 dias com fluxo intenso. Claro que não é só endometriose, mas é um dos fatores. Um fator muito importante que não é valorizado, mas que é um sintoma, é a alteração intestinal. A dor para evacuar, ou a dor, o intestino que alterna, né? É muito comum a constipação com a diarreia na mulher com endometriose. A dor para fazer xixi, infecção urinária de repetição é bem comum também. A dor na relação sexual. E isso é um ponto que eu falo para todas. A mulher acha que relação sexual, às vezes, que ela tem endometriose, tem anos de endometriose, ela fala assim, não, é normal, né? Não é normal ter dor na relação sexual. Então ela internaliza que aquela dor que ela tem na relação sexual é uma dor normal, é uma dor na penetração, todo mundo, a mulher tem. Como a gente não conversa muito sobre relação sexual, acaba que aquilo para ela vira normal. E não é normal ter dor na relação sexual. Além de outros sintomas que não são descritos cientificamente, mas que a gente vê bastante. E cada vez está mais se estudando cansaço, fadiga, crônica, dores nas pernas, pode ter dor no ciático, quando pega a inervação do ciático pode ter dor. E alguns sintomas que não estão relacionados assim, nossa, isso aqui é endometriose, mas pode estar sendo bem recorrente, é a endometriose de caixa torácica. Então a gente às vezes tem falta de ar, dor nos ombros, dor para respirar. E ainda mais agora no momento Covid, parece que as coisas ficam mais ligadas, mas é uma coisa muito importante. Dor nas costas, na parte gente, pélvica, né? É dor cíclica, né, Fê? É dor que tem relação com o ciclo menstrual. Então isso tem que ser... Porque assim, todos os sintomas que a Fê tá falando, agora eu vou dar uma intervenção aqui como médica e professora de semiologia. Pode falar. A gente tem sintomas que a gente chama de patognomônicos, que são aqueles sintomas que são que caracterizam uma doença específica. Mas a gente tem sintomas que a gente chama de sintomas gerais e que podem estar presentes em mais de uma condição. Então, o cansaço, eu já fiz inclusive vídeos sobre isso, é um sintoma que pode aparecer em doenças de quase todos os órgãos do corpo. Então, doença do cérebro de cima para baixo, do cérebro dá cansaço, tireoide dá cansaço, pulmão dá cansaço, coração dá cansaço, fígado dá cansaço, rim dá cansaço. Perfeito. Né? Então, assim, cansaço ele não é um sintoma típico, ele é um sintoma comum. Mas, quando esse cansaço ele está sempre relacionado ao ciclo menstrual, quando essa dor, né, falta de ar está sempre relacionada ao ciclo menstrual, quando a hematúria, que é a saída de sangue na urina, está sempre relacionada ao ciclo menstrual, a gente começa a prestar atenção, porque não é só uma dor ou um cansaço, é um cansaço cíclico, recorrente, como a Fê falou, cada vez pior. E isso tem que chamar a nossa atenção. Então, eu quero que vocês vejam esses sintomas. Eu ensino muito isso para os meus alunos.
Não só o sintoma isolado, mas ele dentro desse conjunto de outras alterações, né? Uhum. E como eu atendo muitas pessoas com inflamação crônica, então, né, obesidade, diabetes, o próprio hipotireoidismo, tenho muita... Eu acho que isso também, não sei se você percebe isso na tua prática, ou se eu tenho uma amostra enviesada, mas assim... As minhas pacientes com endometriose que eu tenho, na verdade, elas me procuraram não pela endometriose, mas porque elas têm alguma outra doença relacionada à inflamação. E aí a Perfeito, gente vai começar a entrar a falar um pouquinho da tua área, né? Então, manda perfeito. bala, Fê. Mas é isso mesmo, ô Ju. Eu sempre falo que o processo inflamatório está um ligado no outro, né? Parece que tem um círculozinho. E para a gente tirar desse círculo, o primeiro pilar que antigamente era bota anti-inflamatório. Toma um anti-inflamatório que a gente resolve o problema e ponto. E não. O anti-inflamatório vai apaziguar, ele vai apagar o fogo ali no momento, mas ele não vai resolver aquele problema lá no fundo. Então, a primeira questão da gente trabalhar da questão anti-inflamatória, eu falo que é um estilo de vida anti-inflamatório. A dieta anti-inflamatória, ela virou uma moda. Eu falo uma moda, mas não deixa de ser uma verdade, tá? Uma moda que virou um nome. Mas se você tem a dieta anti-inflamatória, mas você é estressado, dorme mal, não bebe água, o intestino não funciona, já era dieta anti-inflamatória, suplemento anti-inflamatório, aquilo não vai para frente, né? Parece que as coisas não se encaixam. Então, o estilo de vida anti-inflamatório, a gente começa a trabalhar todos os comportamentos que podem piorar um processo inflamatório. E que é desde um alimento, que aí a gente fala de alimentos industrializados, então aquele monte de pacote. Ah, mas eu como sem glúten, né? Que a gente vai falar sobre isso. Mas é sem glúten, mas é industrializado. Dependendo, não está valendo muito a pena. Então, os industrializados, o consumo excessivo de açúcar, o consumo excessivo de gordura, refrigerante, bebida alcoólica, isso tudo é o pacote do inflamatório, né? E aí, associado a isso, você tem que diminuir esses e aumentar os anti-inflamatórios, que vem dos legumes, vem das frutas, vem das ervas. Tem muitas ervas que têm essa característica, né? Plantinhas, amores. Plantinhas. Exato, exato. Então, chá verde, a própria cúrcuma, que é muito falada na endometriose, que é o açafrão. Tem outras ervas, eu falo que assim, é porque a gente foca muito em uma, né? Mas usar camomila, erva doce, cidreira, canela, gengibre. Então, você pode usar essas plantinhas aí no seu dia a dia como anti-inflamatório. Agregando a isso, você consumir cereais integrais, que não é o pãozinho integral industrializado, não, né? Então, aveia, arroz diferentes, mas pode se integrar. Você pode usar uma quinoa, você pode usar grão de bico, ervilha, lentilha, que são cereais mais integrais também para agregar esses nutrientes anti-inflamatórios. Carnes que não são com uma quantidade de gordura maior, por exemplo, a carne vermelha é bem carreada em gordura saturada, que é uma gordura com ômega 6, que a gente sabe que é mais inflamatória. Então a gente começa, é como se fosse a organizar. Eu chamo de organizar a casa, né? Mas não é só um pontinho, não adianta só excluir o açúcar e estar estressada. Esquece, estresse aumenta o processo inflamatório, né? Excluir o açúcar e não dormir, já era. Quem não dorme aumenta o processo inflamatório, quem não dorme tem mais dor. E isso é primordial. Fica sem dormir para você ver se no outro dia você não vai ter dor. E vai ter dor. Então, esse estilo de vida, a gente começa com os alimentos que pioram, os alimentos anti-inflamatórios. Eu falo da saúde intestinal, eu falo do sono, eu falo do trabalho da mente, eu falo do trabalho do corpo. São, né, todos os fatores aí que a gente tem que atentar e botar no estilo de vida para começar a manejar. E é claro, uma das coisas que eu mais trabalho, Ju, que eu acho que é super importante, a gente trabalhar com o que eu devo, não o que eu não posso, né? Muitas das vezes a nutrição já foi muito isso. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Só que o não já chama, né? Eu dou exemplo da criança. O não já dói, né? Ele só por ele já dói. A pessoa já tá com dor e você ainda dá um não pra ela. Dói ainda mais, né? Então, assim, muitas das vezes eu falo, vamos focar no que você tem que ter. Porque o não, igual que você fala com uma criança, não faça isso. O que ela faz? Vai lá e faz aquilo. Exatamente o que você falou, ao contrário. Então, quando você trabalha
no que devo comer, então eu dou o exemplo mais simples possível, que as pessoas têm dificuldade. Fruta, legume e verdura. Isso é um ótimo anti-inflamatório. Ai, mas eu não posso comer glúten. Ah, meu Deus do céu, Fernanda, mas o que eu faço com glúten? Eu falo, foca no outro lado, não fica focando nisso, né? Então, esse olhar para a dieta anti-inflamatória, que é uma dieta anti-inflamatória, mas que tem que ser um estilo de vida, tem que começar focando no que eu devo comer, para depois a gente começar a tirar o que é ruim. E dentro disso tudo, João, o que é primordial para mim é você entender o que está fazendo. Então, muitas das vezes a rede social é ótima, mas eu vejo que as pessoas fazem sem saber o que estão fazendo. Então, eu estou tomando cápsula de ômega 3, vitamina D, zinco, estou tomando cápsula com probiótico, glutamina, Eu falo, para quê? Por quê? Por quanto tempo? E isso que a gente começa a entender. Então, assim, vitamina D é boa? É. Para quem? Por quanto tempo? Qual é a sua dosagem? Por que você está tomando? Ah, ela ajuda o sistema imunológico, ela é anti-inflamatório. É, mas quanto está sua? Então, esses detalhes que eu falo que a gente precisa cada vez mais tentar entender e divulgar. Então, nem simplesmente falar assim, ó, a cúrcuma é anti-inflamatória. Gente, é ótimo anti-inflamatório. Mas para quê? Você tem alguma alteração gástrica? Você sente desconforto com a cúrcuma? Ih, Fernanda, eu sinto, eu dou uma diarreia. Então não é boa para você. Então a gente começa a manejar uma individualidade dentro do estilo de vida anti-inflamatório, dentro da alimentação anti-inflamatória. E foi até uma das coisas que a gente conversou, né? Você falou da cúrcuma comigo. Sim, sim. E assim, isso que você falou, na verdade, isso é um valor muito importante para mim, que é a individualização. Então, eu sempre falo em vários vídeos, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre suplementos, que a galera vai na farmácia, ela pega um Diase e acha que, cara, tá resolvido. Tá sucesso, tá resolvido. E não é assim, né, gente? Então, isso é muito importante. Eu acho que conhecimento é poder, e é exatamente por isso que eu trabalho com divulgação de conhecimento aqui, e a Fernanda também. Só que vocês, é exatamente isso, a visão crítica é você ouvir e falar como que eu posso aplicar isso na minha individualidade e não sair fazendo, não, mas fulano falou que ovo é bom, mas aí Beltrano falou que ovo não é bom. E agora? Não, mas fulano falou que cúrcuma é bom, mas quando eu como pra mim é ruim. E agora? Então, nesse ponto, assim, é importante você conhecer e saber, até para você entender a língua do profissional quando ele for falar, né? E você entender os porquês. Mas você tem que ter um profissional para te ajudar. Tem que ter alguém para orientar e olhar para a tua individualidade. Isso é super importante. Fê, tem algumas perguntinhas aqui que a galera já está colocando. A Mari colocou um relato aqui que tocou meu coração. Ela falou, eu fico muito mal. E uma doutora me falou que era coisinha de adolescente. Eu, com 42 anos, saía arrasada. Mari, eu dou aula para graduação. E eu estou formando a nova geração de médicos. E assim, quando eu me formei, existia muito esse discurso do tipo de minimizador, de falar que é frescura, falou que paciente é mimimi. Aliás, mimimi tá na moda, né? Nem posso usar esse termo aqui. Mas enfim, as novas gerações já estão muito conscientes disso. E quem ainda não está consciente disso, quem ainda é da velha geração, vai chegar uma hora que essa pessoa não vai mais conseguir continuar do jeito que é, porque as pessoas já sabem que não é por aí. Então, sinto muito que isso aconteceu com você, mas eu prefiro, como a Fê falou, focar no lado positivo, e eu sei que as novas gerações estão arrasando. Então, eu tenho muita esperança no futuro. Também acho. A Lívia, não é, Fê? A Lívia falou aqui, quais são, então, os suplementos indicados? O Gus perguntou, aveia pelo glúten, tudo bem? E para inflamação no geral. Aí, se você puder até começar a entrar um pouquinho específico, né? Então, vamos lá. Suplementos que podem ser indicados. Podem, né? Que tem a questão da individualidade. Então, dependendo... O ômega 3 eu acho que é um suplemento bem interessante para a maioria das mulheres com endometriose, porque, infelizmente, as nossas fontes de ômega 3 são baixas, né? O nosso consumo pela alimentação ainda é baixo, principalmente uma mulher inflamada. Então, se ela está inflamada, ela precisa de um aporte bom de ômega 3 e contínuo, né? Porque a gente tem fontes, por exemplo, o peixe, a sardinha, né? Os peixes, a sardinha, a chia, o abacate, são fontes de ômega 3, mas é aquilo que você não consome diariamente de uma forma tão contínua. Então, bom, só fazer um parêntese, Fê, rapidinho. Pode falar. Eu não sei se você sabe, Fê, mas quem me segue sabe que eu sou super vegana. Mas eu também entendo que as pessoas têm seus momentos e suas decisões. Então, perfeito. Só para ficar claro para os veganos que me seguem, eu também falo para quem não é vegano ainda, porque eu ainda acho que o mundo vai ser vegano um dia.
Então, lembrar que o ômega 3 de fontes vegetais, ele é seguro também. Então, para quem é veganinho, não Sim, precisa ficar focado só no peixe. Vamos focar na linhaça, vamos focar na chia. E hoje sim, em dia, sim. né, mais recentemente, o óleo de alga, que é porque é da Alga. alga que o peixe tira, né? Então, já tem gente Perfeito. desenvolvendo óleo de alga aí. Então, várias opções para os veganos também, tá? Tem, Continua, tem. Fê. Manda Tem, não, bala. com certeza. Inclusive, para meus veganos, eu uso óleo de linhaça, óleo de chia, o óleo de gergelim, o óleo de abacate. A gente tem fontes aí de ômega 3 alimentar, não de peixe, né? Mas fontes vegetais, tá? Então, assim, é um, principalmente para o vegano, é um que a gente precisa ficar de olho. O vegano, ele vai ter o consumo desse ômega 3, mas ele não vai se entupir, se encher, né, de chia, linhaça, que até dá um desarranjo intestinal. Então, acho interessante usar ômega 3, sim. Estão perguntando aqui como escolher ômega 3. Lá no meu Insta, a gente tem explicando como que você escolhe ômega 3. Para entender o rótulo, como que é a diferenciação, porque as pessoas ficam confusas, tomam dosagem errada. Então lá eu expliquei, tá? Depois tem um Aliás, vídeo lá falando deixa eu disso. aproveitar e fazer o jabá. Quem é do meu Insta que tá aqui? Gente, se vocês olharem aqui em cima, vai estar o meu nome e logo depois vai estar o nome da Fê. Segue ela, tem muita informação maravilhosa lá no Insta dela, tá? E quem tá vendo a Obrigada. gente no YouTube, a gravação, porque essa gravação vai pro YouTube depois, é @FernandaMululo. Vou deixar depois na Isso, descrição do vídeo para vocês, tá? Mas, Fê, perfeito. manda bala. Vamos lá. Então, ômega 3 é um suplemento muito importante. Existem alguns estudos mostrando o benefício do resveratrol, que é um ativo que vem lá das frutas vermelhas arroxeadas, com benefício no controle não só da dor, como também da endometriose. Então, o resveratrol, para alguns casos, a gente também suplementa. Dá para fazer o uso via alimentar, né? Então, eu falei, frutas vermelhas arroxeadas, o açaí é rico em resveratrol, a uva, a semente, o amendoim, a casca do amendoim tem resveratrol. Porém, você tem que consumir um pouquinho de quilos para você conseguir chegar numa dosagem que tem uma Que tem no eficiência suplemento. que É. tem no suplemento. Então, às vezes, o resveratrol vale a pena suplementar, como eu falei, tem que ser individualizado, tem que estar com o intestino bem funcionante, o intestino saudável. Não adianta tomar um monte de cápsula, o intestino está todo ruim, mas ele pode ser bem interessante também. Um outro suplemento que pode ser bem interessante é o uso da cúrcuma na forma de suplementação, que é o açafrão. Dependendo da dosagem, dependendo da dor da mulher com endometriose, eu acho super interessante a gente fazer ela associado, por exemplo, com gengibre, que é o gengibre officinalis, que ajuda na modulação de dor, associado ao pinospinastro também, que pode ajudar na modulação de dor. A cúrcuma não, desculpa, a Camellia sinensis, que é o chá verde, às vezes a gente suplementa também. Então, essa conjugação vai depender muito do nível da dor, de como você está se alimentando, de como está seu estilo de vida, e eles podem ser agregados de uma forma rotativa ou avaliando como que você vai se sentir, e principalmente o intestino tem que estar saudável. E Não, e gente, aí, ó, só porque assim, a gente tá dando aqui os exemplos dos suplementos, mas, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão sair da live, não, entrar com no tudo. Mercado Livre, Amazon, sei lá, e sair comprando tudo. Não é isso. E lembrar que nem a Fê falou, não adianta tomar o suplemento se você não arrumou a casa antes. Então, a primeira etapa é arrumar a casa. E arrumar a casa é algo que muitas vezes não depende de profissional nenhum, só depende de você. É você, Perfeito. né, colocar o sono em primeiro lugar, colocar a gestão do estresse em primeiro lugar, se mover, melhorar. Às vezes o que você precisa é tirar as porcarias, né? É tipo assim, é você focar numa alimentação menos Limpa, industrializada, que nem a Fô mais falou. limpa. Limpa, exato. E aí depois você vai no detalhe com a ajuda do profissional, tá? Só pra. Tem várias outras perguntas, Perfeito. mas enfim, termina o seu raciocínio, porque eu gostei das perguntas da galera que vieram depois Ah, aí. até falaram da safromidade ré, viu? Não dá para Ah todo lá. mundo, né? É, exatamente. Mas, como perguntaram da suplementação, eu foquei um pouquinho mais na suplementação. Mas a suplementação é muito individualizada e, como eu falei, você tem que botar seu intestino em ordem. E para o intestino ficar em ordem, geralmente a gente precisa, às vezes, usar um probiótico que pode ser suplementado ou via alimentar, um kefir, kombucha. Você precisa tirar os alimentos que te causam desconforto. Então, isso é muito importante. Então, tem várias pessoas que insistem em comer um alimento, mesmo que ele cause desconforto. Eu sempre sinto isso com o leite. Eu falei, por que você está tomando? Ah, mas eu preciso. Eu falo, será que você precisa? Você está tomando, está tendo desconforto. Então,
Não sei necessariamente se precisa, né? Então, a gente precisa tirar o que está dando desconforto, colocar a bactéria boa de novo nesse intestino, que você começa a deixar o intestino mais saudável e ainda por diante. Estão Ó, rindo aí ali? deixa eu ver as perguntas. Pode deixar que eu sou a MC da live hoje. Eu vou ficar Tá, só de fechado. mestre de cerimônias aqui. A Má falou que ela tem uma endometriose profunda no reto e sigmoide, sofre muito com a inflamação, mas ela tá tentando tirar o glúten, mas é difícil. Eu acho, Má, que essa dica que a Fê acabou de dar pra gente é muito legal. Foca no que você pode e vai aos pouquinhos, né? Não é isso, Fê? Quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que esse é o caminho, né? Exatamente. A dor de endometriose reto e sigmoide, ela consegue melhorar com a alimentação com ajuste do intestino. Então, se o seu intestino é muito constipado ou você tem muita diarreia e muitos gases, você vai ter mais dor para evacuar, né? Vai ser mais desconfortável, a dor vai piorar mais ainda mais que tem um processo inflamatório. Então, você primeiro. Gente, quem caiu? Eu ou a Fê? Responde aí pra mim. Pessoal, será que fui eu? Ou foi a Fê? E aí, gente? Quem tá aqui comigo? Responde aí no chat pra mim, por favor. Gente, voltamos? Fê? A Fê caiu, né? Ah, eu acho que a conexão dela tá mais ou menos, Fê. Eu também não tô escutando você, não. Obrigada, Estamos pessoal do aqui? chat. Voltamos! Ah, Yes! voltou. Ah, meu Ai, Deus do céu, que gente. bom. Caiu Galera, alguma coisa obrigada. aqui. É, acontece, viu? Ó, quem sabe faz ao vivo e ao vivo é assim mesmo. A gente vai se virando nos 30. Então, eu acho que foi minha internet. Eu tirei da internet o Wi-Fi, troquei e funcionou. Tá, vamos lá, volta. Tá. Eu nem sei onde estamos mais. Ó, não, então vamos lá. Você estava falando da questão da Ah, do endometriose do glúten. reto. E aí Tá. depois veio uma pergunta. Bom, teve uma pergunta da Cíntia que colocou assim: a endometriose pode prejudicar a digestão? E uma outra pessoa colocou: é mais seguro pedir para manipular os suplementos ou comprar de laboratório? Eu acho que meio que tá tudo Depende. junto ali, né? Vamos lá. Tá. Processo digestivo diretamente relacionado à endometriose não tem muita ligação. É claro que quando você tem um processo inflamatório no corpo como um todo, que não deixa de ser, né, a endometriose dele, uma inflamação pélvica, mas é que a gente extrapola para o corpo muitas vezes, por isso que dá fadiga e cansaço, você pode prejudicar a digestão, mas não diretamente. O que pode estar diretamente relacionado, que é bem comum, é a presença da síndrome do intestino irritável e endometriose. Então, são duas doenças que hoje em dia a gente já vê uma relação bem próxima e que, como a gente sabe que a síndrome do intestino irritável pode provocar um processo digestivo ruim, aí acaba que poderia estar ligando, mas não diretamente a endometriose que prejudica o processo digestivo, né? Digestivo. E outra Bom, pergunta foi aí aí. a pergunta foi dos suplementos, se você manipula ou se é mais seguro comprar na farmácia comum ou se tanto faz. Depende muito. A gente tem que ter muito cuidado com, às vezes, a farmácia de manipulação que você manda fazer, porque você tem que ter uma confiança, né? Infelizmente, às vezes a gente tem que ficar com o pé atrás, né? Não era, mas tem. Então, dependendo, a gente manda comprar pronto, mas nem tudo a gente tem pronto, né? Aqui no Brasil, nem tudo a gente tem pronto. Lá fora, a gente tem mais produtos. Apesar da indústria farmacêutica aqui estar crescendo, está desenvolvendo muito produto legal, mas é muito variável. Depende do que, né? Depende de qual produto, aí a gente manda manipular ou compra pronto. Tá. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante da Ana. Ela colocou assim: como se cuidar para não. Antes disso, uma outra pessoa falou como arrumar o intestino. Eu quero deixar essa pergunta para o final, porque isso é a tua praíssima, super. Mas essa da Adoro. Ana eu achei legal. Que ela falou assim: como se cuidar para não ter endometriose? Eu tenho SOP e o médico disse que existe grande chance de ter endometriose também. Fê, desculpa, Ju, quer responder essa? Então, eu não sei se existe associação, porque assim, a SOP, ela é uma doença que vem da inflamação. Aí é a minha praia. É. Mas assim, tudo que eu li e estudei sobre endometriose, ainda não existe uma causa definida da endometriose.
Então, assim, a gente sabe que a endometriose está ligada à inflamação, principalmente porque o foco de endometriose gera inflamação. Então, a pessoa ela já está inflamada pela própria doença. Se ela está inflamada sistemicamente, a dor é pior, o desconforto é pior. Então, quando você desinflama todo o resto, a tendência do sintoma é melhorar, tá? E a síndrome de ovário policístico, ela tá super ligada com a inflamação. Aí sim, a inflamação causando essa síndrome. Se vocês quiserem, depois a gente pode até dar uma Faz o aprofundada contrário, né? nisso. Não sei, Fê, se você Uhum. quiser. É. Mas eu acho que aí a prevenção da endometriose, eu não sei se você tem alguma coisa mais a falar, mas assim, se a gente não sabe muito bem por que que isso acontece, né? A gente tem que trabalhar, assim, acho que eu acredito que as mesmas medidas que a Fê está falando para tratamento vão servir para prevenção também, porque se Perfeito. elas melhoram o quadro, elas podem prevenir o quadro. Mas eu não É. sei se a gente pode afirmar isso categoricamente, porque não sei, de repente eu pergunto para os ginecos depois, ou você, se você tiver, você tá mais aí na fonte do que eu, pode Então, falar. a gente ainda não tem. É igual. é, a gente tem vários fatores que podem gerar endometriose, né? Tem os fatores genéticos, ambientais, estilo de vida, alimentação. São diversos fatores possíveis. Tem a questão da questão da menstruação retrógrada, que é uma das causas do desenvolvimento da endometriose, fator imunológico, alteração de bactérias. Então, assim, é um conjunto de fatores que eu sei que a gente busca sempre um porquê, né? Então, assim, por que que eu tenho endometriose? Por que que só eu tenho endometriose? Então, esse um porquê ainda a gente não tem, tá? E, consequentemente, o que que eu faço para prevenir? Diferente do câncer. A gente tem vários fatores que você pode prevenir, por exemplo, o câncer de pulmão, um deles é o fumo. Então, você não fumar, você previne o câncer de pulmão, que é um fator muito bem descrito, mas diferente da endometriose, a gente não tem um fator único descrito que é a causa da endometriose. Então, a alimentação anti-inflamatória pode prevenir? Pode, mas é só único? Não, porque a gente sabe que não é só alimentação anti-inflamatória, é o estilo de vida, é a genética, são os poluentes ambientais, tem a questão da menstruação retrógrada. Então, tem vários fatores que podem gerar endometriose. E se o médico já está desconfiando, isso é importante. Não é que você vai prevenir naquele momento para ela não surgir. Provavelmente já desconfia porque tem algum foco, tem alguma característica. Então, possivelmente, você já tenha aquele quadro. Porque a endometriose ela não surge de um dia para o outro, né? Ah, eu estou suspeitando hoje, amanhã ela já está gigante. Ela é um processo que vem progressivamente se desenvolvendo com todas as menstruações, pelo estímulo estrogênico. Então, eu vou começar hoje para amanhã não ter, é bem difícil essa fala, né? Mas claro que você for começar a alimentação hoje, você tem uma prevenção a longo prazo, não só isso, infelizmente eu queria dizer, mas infelizmente não é só isso que a gente pode utilizar hoje como base. Isso aí. Bom, mas a alimentação boa, gente, previne um monte de coisa. Então, se joga, querida. E aí, vamos voltar para aquela outra pergunta: como avaliar se o intestino está em ordem? Porque você falou várias vezes isso, o intestino está em ordem. E explica para a galera o que é isso, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu sempre falo, a gente se acostuma com o desconforto e acha que aquilo é normal. Então, o primeiro fator que é muito comum de um intestino não estar em ordem é a constipação, que é a prisão de ventre, ou a diarreia. É aquele hábito intestinal irregular. O que é mais comum é voltado mais para constipação, né? Na mulher, em geral, a mulher tende a ser mais constipada que ter diarreia. Mas tanto um quanto o outro não diz pra gente que meu intestino não está saudável. E o que é legal disso, tá? Muitas das vezes a gente leva isso como eu sempre fui assim. Não, cresci assim, meu intestino sempre foi difícil, ele é assim. Eu falo, não, né? Pode ser que ele é um intestino mais lento, que não vai funcionar todos os dias, que ele não vai formar um bolo fecal conciso, porque é um segundo fator que a gente mostra pra gente se o intestino é saudável ou não. Mas você não necessariamente você sempre foi assim. Você criou um ambiente que é alimentar, estilo de vida, atividade física, que está fazendo com que aquele intestino não funcione de forma adequada. Então, é o primeiro fator. É o hábito intestinal alternando ou não alternando, mais preso ou mais solto. O segundo fator, a característica das suas fezes.
O terceiro fator é a produção excessiva de gases, fermentação. Eu fico o tempo todo arrotando ou com aquela barriga distendida e cheia de gases ou até eliminando. Tem gente que elimina, tem gente que não elimina, né? O quarto fator que é bem comum é a azia, má digestão, aquela sensação de empachamento, parece que eu comi um boi, Fernando, estou muito desconfortável. Isso é um processo digestivo que não está ruim. E quando a gente fala intestino, a gente sempre pensa lá embaixo, mas o processo digestivo começa na boca. Mau hálito, queimação, aquela sensação de peso no estômago, refluxo. É tudo intestino que não está bem. Então é aí que você tem que se alertar que eu preciso cuidar do meu processo digestivo, que desde o intestino, desde a boca até o finalzinho, para ele começar a trabalhar regularmente. E achar que, meu intestino é preguiçoso? Não sei. Acho que pode ser que você não esteja ajudando. Então tá faltando água, atividade física, fibra, bactéria boa. Pode ser que ele seja preguiçoso, mas será que você está ajudando para ele funcionar? Então é isso que são os principais fatores que a gente tem que avaliar. Maravilhoso, Fê. Maravilhoso. Chuva de conteúdo para a galera. Bom, tem umas perguntinhas aqui. O controle através da alimentação consegue retardar ou evitar uma cirurgia para retirada dos focos? Então, a gente não tem cientificamente comprovado isso. Isso eu deixo bem claro para todo mundo, tá, Ju? Hoje em dia, muitas das vezes a gente fala isso de uma forma para mostrar. As pessoas botam isso como uma primordial. E eu acho que sim, a alimentação tem um poder fenomenal, não só a alimentação. Mas você não tem ainda uma comprovação científica, pegando assim, olha, as mulheres que fizeram alimentação, fizeram a suplementação, elas não entraram na cirurgia, diferente das mulheres que não fizeram. Não existe um estudo, não existe uma comprovação. Então, eu, como profissional de saúde, eu tenho que olhar os dois lados. Eu tenho que olhar minha prática clínica e eu tenho que olhar a ciência. Então, a ciência não mostra isso pra gente. Porém, a gente já mostra, a ciência já mostra uma redução, sim, de lesões em ratos, não em humanos, mas uma redução de lesões em ratos. Na prática clínica, a gente já vê redução, mas a gente não pode afirmar. Exato. Que Perfeito. Até gera um pouco até de angústia para muitas pessoas, né? Mas eu falo o seguinte, faça a sua parte. Então, se você estiver fazendo a sua parte, independente se a ciência diz que sim ou que não, aquele resultado para você vai aparecer. E aquilo aparecendo, a gente vai ter um resultado positivo ou negativo. Infelizmente, não quero negativo, mas pode ser. Então, não se agarre nisso, né? Porque às vezes se agarra nisso. Não, então nem adianta eu fazer. Porque eu vou ter que operar mesmo, então já era. Então, não, tá? Faça a sua parte, porque você pode sim. Mas eu, como profissional de saúde, eu não posso afirmar que só isso resolve. Ou só isso vai retardar, né? Você sabe que a gente falando sobre isso, quem está em dor e em sofrimento está numa situação de muita vulnerabilidade. E eu vejo muito isso com a galera que está acima do peso, me procura, enfim, e está em contato comigo aqui nas redes e tudo mais. Sempre que a gente está em dor, isso é do ser humano, a gente tende a buscar um herói para salvar a gente. É exatamente por isso que existem tantos vendedores de promessa. E agora, com as redes sociais, então a gente começou essa live falando sobre isso. A Fê mesmo falou que a rede social ela é fonte de informação, mas ela também pode ser muito perigosa. E assim, cair no conto do vou fazer uma alimentação transcendental, quântica, maravilhosa, que vai me curar. Não é assim, ainda mais quando a gente fala de doença crônica. Doença crônica ligada à inflamação. Então, a doença crônica, ela vai ter uma melhora, ela vai ter o controle. E aí a pergunta seguinte, inclusive, foi de microadenomas hipofisários. Tem controle? Perguntou, tem cura? Não tem nada a ver com a live, mas eu vou aproveitar que você fez a pergunta e fazer esse exemplo. Né? Então, diabetes, sobrepeso, obesidade, a própria tireoidite de Hashimoto, que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam e está muito ligada com inflamação, com o intestino também, a endometriose, são doenças crônicas. Então, assim, no mínimo, a predisposição genética você tem. E aí você vai, na verdade, fazer prevenção, você vai ter controle de doença, você pode passar o resto da vida sem ter mais sintoma. Mas a gente pode afirmar que é uma cura? A gente pode vender isso como uma coisa mirabolante? Não, porque quem faz isso
não está sendo responsável. E a gente tem que ter responsabilidade social aqui na hora de falar. Então, assim, a gente está aqui vendendo o peixe não, né? Vendendo o tofu da alimentação, certo? Isso, A gente está isso. aqui vendendo essa ideia para vocês de um estilo de vida saudável como um fator de melhora importante do Perfeito. sintoma, do desfecho, mas a gente não está falando em cura, a gente está falando em controle, tá? E se alguém vier com esse papo de que, nossa, suplemento de Puro. XYV, cúrcuma do Himalaia, colhida pelas feiras virgens do Nepal. Não, gente, é Uhum. isso, é controle de doença, é se cuidar e é ter muita responsabilidade, inclusive na hora de tomar decisões sobre o que você está comprando na internet. Tá? Eu sei que você não perguntou isso, a Lívia, mas assim, isso me lembrou e eu achei importante trazer isso aqui para vocês. Acho que você concorda comigo, né, Fê? Perfeito. Sim, com certeza. A Luana colocou aqui pra gente. Faz mais de um ano que eu adotei uma alimentação vegana. Lu, maravilhosa, vamos, yes! Houve uma redução drástica da dor que passou a ser quase nula. É claro que existe alimentação vegana não saudável, hoje em dia, cada vez É, mais industrializada, tá? Mas a alimentação whole food plant-based saudável ela é extremamente anti-inflamatória. E quem adota uma alimentação vegana na linha da vegana de verdade tem melhor em muita coisa. Muita coisa. Da minha perfeito. área e da sua área, acho que também, né, Fê? Com certeza. Uhum. A Delma perguntou: a minha filha sente dor no ânus, tem diarreia no período menstrual. Pode ser endometriose? Pode ser, como pode não ser. Procure um médico para fazer diagnóstico. Simone: tenho endometriose e adenomiose. Tenho sangramentos constantes, mesmo com o uso da pílula contínua. Esse sangramento pode ser por causa da inflamação? Olha, é difícil a gente falar, responder sem avaliar. A É. adenomiose, inclusive, eu acho que pode ser até mais, mas assim, tem que conversar com o seu médico, querida. Sem avaliação individual é difícil, tá? Eu já tô respondendo algumas e desculpa, Fê, mas é porque tem Sim, coisa que dá pra gente. é muita Ó, pergunta. Daqui a pouco a gente estoura o tempo também. não, é a última, tá? Pra gente fechar. Você acha que é possível fazer a flora intestinal? Essa é pra você. Você acha que é possível refazer a flora intestinal ah, sem tomar probióticos, fazer apenas pela alimentação? É, vamos lá, deixa eu ver. Nutri, é uma Nutri, né? Nutriverena. É Verena. uma Nutri. sua outra amiga aqui, nossa. Vamos lá. Então vamos lá. Poder sim, com certeza. O que que eu percebo? A maioria das vezes a gente busca uma resposta rápida, né? Assim, as pessoas buscam uma resposta rápida. Então, assim, você pode usar os alimentos probióticos via alimentar, kefir, kombucha, iogurte e aí por diante. Mas a resposta para aquele processo de desbiose, por exemplo, ele vai demorar um pouco mais. Isso às vezes gera um desestímulo, eu não quero fazer, né? Gera a pessoa não aderir àquilo de uma mudança e ela começar a ter sintomas físicos que está melhorando aquele intestino. Mas dá com certeza, dá para fazer sim. Excluir o que está ruim, recolocar bactéria boa, botar chá digestivos. Isso a gente consegue fazer, tratar o processo de desbiose, mas tem às vezes aquele deixa eu fazer isso logo para acontecer, para a pessoa se animar e ver que está tendo um resultado. Pode demorar um pouquinho mais. Beleza. Gente, faltam 6 minutos pra gente encerrar a live. E se deixar o Vai papo tá bom, embora. né, Fê? Vai Vai embora. embora. Eu Só vou que a embora. Fê, Minhas ela não lives, conseguiu. eu sempre sou cortada, tá? Eu sempre sou cortada. Eu caio. Minhas lives são assim, com animação, tá? Ou eu tô Com meio. emoção. Eu tô meio alérgica agora, não tava, ficou. Então, assim, é com emoção, tá? Sempre com emoção. E tadinha da Fê, ela não conseguiu nem ir em casa. Ela tava direto no consultório, ela Eu merece ir tô pra no casa consultório. merece ir pra casa descansar também. Então, pra gente encerrar, primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo que tá aqui. O pessoal fez chuva de coração pra gente. Meus amores, muito obrigada. Não seria sentido fazer ao vivo se não fossem vocês. Então, vocês são a nossa atração principal. Muito obrigada por estarem aqui, pela interação, enfim, por tudo que vocês fazem pela gente, por estar aqui ouvindo a gente. E principalmente, Fê, muito, muito, muito obrigada pela tua doação, pela tua disponibilidade, por você se colocar aqui para servir as pessoas, para
compartilhar o que você sabe. Isso é muito lindo e eu tenho uma grande honra de ter conhecido você e eu estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada. Você quer dar um recadinho final para a galera aí? Gente, eu quero te agradecer, Ju. Eu falo que às vezes os caminhos se cruzam, né? O nosso se cruzou por uma paciente, nossa, foi uma paciente só, né? E que se cruzou, que agora a gente vai cada vez mais brotar. E exatamente o que você falou, né? A gente disponibiliza, às vezes a gente está cansado. Hoje eu tô com uma cara até de cansada aqui, mas é para exatamente isso, para a gente ver essas mensagens aqui no final e falar assim, vale a pena. Vale a pena. É muito bom ter esse feedback de todo mundo, não só das pessoas que estão aqui assistindo, mas por fora. E eu quero deixar assim, lembre-se de quanto mais a gente fala, melhor é. Então, por isso, falem, refalem, repitam. E eu repito, às vezes, coisas de novo, porque quanto mais a gente fala, internaliza, joga para fora, bota para as outras pessoas escutarem e passa esse conhecimento para frente. E, Ju, muito parabéns por tudo que você está fazendo. A Ju tem um curso incrível, adorei. E continuaremos aqui falando mais sobre isso sempre que puder. Se Deus quiser. Minha querida, muito obrigada. Uma boa noite. Pessoal, muito obrigada. Vocês também. Boa noite. E vamos deixar a Fê descansar, né, gente? Até a próxima, gente. Beijo. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um beijo.